Oi. Muito bem, boa noite a todos. Meu nome é Marlos, certo? Eu serei o professor de vocês da disciplina de inglês instrumental, na modalidade EAD, né? Vocês já devem ter visto, né? Mas no sistema de vocês tem uma apostila, né? Que ela ajuda um pouco com a questão do inglês instrumental, tem toda a matéria lá, assim como as outras disciplinas que vocês já estão fazendo. Mas é uma disciplina, é uma apostila muito rápida, é uma apostila sem muitos detalhes, né? E justamente por isso eu quero ajudar vocês com essa questão do inglês instrumental, certo? Então, deixa eu. Oi, boa noite. Vou falar? Opa, permitir. Alguém falou alguma coisa? Acho que não, né? Tá. Eu vou espelhar aqui a apresentação que eu tenho, né? E a gente já fala com vocês. Deixa eu ver se está indo aqui. Beleza. Então vamos lá, né? O que seria o tal inglês instrumental? Inglês instrumental nada mais vai ser do que um método de aprendizado. Esse método, né, ele vai tentar acelerar sua leitura e interpretação de texto no idioma que você está procurando, no caso, inglês, né? Você também pode ter espanhol, instrumental, outras línguas instrumentais, né? A ideia, né, é você utilizar aquele idioma exatamente dessa forma, como um instrumento para fins específicos na sua carreira. Então, você está procurando material, você está procurando tese científica na sua área e você não está achando em português, você ter esse conhecimento do inglês instrumental, né? Ele vai ter por objetivo que você possa encontrar essas teses em outras línguas, né? E descobrir aquele conhecimento que está te faltando, certo? Por que a gente utiliza esse inglês instrumental ao contrário do inglês comum? Porque essa metodologia ela apresenta resultados bem mais rápidos do que o inglês comum. Por não se focar na fala, nem tanto na fala, nem tanto na escrita, essa metodologia ela acelera bastante o processo de aprendizagem, ok? Para que serve? Basicamente, varia de acordo com o objetivo de cada profissional, né? Chegou mais alguém aí? Deixa eu ver. Deu certo, estou participando já. Tá? Varia de acordo com o objetivo profissional, né? Mas se você está fazendo aí alguma prova de mestrado, doutorado, né? Você tem que ter certo nível de inglês, ok? Na prova, no mestrado, por exemplo, você só consegue concluir ele se você tiver um atestado que você tem certo nível de inglês técnico, ok? Você tem que fazer uma prova para isso. Eu sei que hoje em dia o Google Tradutor, ChatGPT, esse tipo de coisa, eles estão bem mais aprimorados por esse lado, certo? Na tradução de textos, ok? Mas eles ainda apresentam alguns erros meio grotescos. E se você precisa de um trabalho, né, técnico, talvez seja melhor você se virar com o seu inglês instrumental, certo? E além disso, você tem que notar esse tipo de erro, certo? Você pode até usar eles como uma tradução preliminar, mas você tem que ir ler, você tem que tentar corrigir aquilo, dar uma olhada no original, se alguma coisa ali não tá fazendo sentido, o que muitas vezes acontece, talvez você saiba dizer por quê.
né? É, vamos lá. Vamos passar para a diferença do inglês, né? O inglês convencional ele vai trabalhar com as 4 competências linguísticas, né? Que seria fala, escrita, interpretação, leitura, né? Enquanto o instrumental ele vai se focar só na leitura, certo? O inglês convencional, eu queria saber se quem está entrando está dando certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Ui. Opa. Ah, tá. Já está permitindo todos, né? Tudo bem, então. Vamos continuar aqui, tá? Então, o inglês convencional, você ter ele, né? Você dominar a fala, você dominar a escrita, você dominar isso tudo, ele pode ser utilizado para qualquer finalidade que você queira, certo? Você quer viajar para outros países, você pode viajar mais tranquilo. Você está ouvindo uma música, você sabe exatamente o que significa. Você está vendo um filme, você não precisa de legenda, você não precisa ver ele dublado nem nada, né? Já o inglês instrumental, a finalidade dele é principalmente profissional, certo? Entender textos, entender coisas que você precisa. O inglês convencional, ele é um método de longo prazo, certo? Você entendeu ele ali, ele vai te servir por muito tempo, mas você demora a pegar aquilo ali. Já o inglês instrumental, rapidinho você pega as manhas, né, e você consegue já saber, já usar ele parcialmente, ok? Aqui tem alguns motivos para estudar inglês e tal, né? Eu quero falar também que isso é muito cobrado no mercado de trabalho, certo? Pelo menos o inglês de intermediário a avançado, isso é importante. A gente tem que lembrar que muitos dos investidores aqui do Brasil são estrangeiros. Eu sei que o momento na economia agora não está propício a isso, então o capital estrangeiro dificilmente está entrando aqui. Mas ter um inglês, um nível elevado de inglês, ele pode te ajudar muito dentro da sua carreira, certo? Então, aqui, ó, os 10 motivos mais comuns para estudar inglês. Primeiro, que é a linguagem mais falada no mundo, né? Segundo, é a língua oficial de 53 países, muitos que você pode viajar, muitos que você pode trabalhar, né? Aumentam as chances de receber um trabalho bem pago, né? É baseado no alfabeto simples que é fácil de aprender. Isso aqui é principalmente para a gente, porque a gente tem alguns casos, por exemplo, daqueles alfabetos japoneses, chineses, que eles são baseados em 3 tipos de escrita. Tem kanji, tem uns outros negócios. Então, são bem complexos. Você precisa aprender o alfabeto todo novamente, né? Já o inglês é no alfabeto alfa-romano. Então, ele possui certa facilidade para a gente, né? Número 5 é a língua da internet e da indústria musical, né? Normalmente, você vai ter a maioria das produções assim de alto nível, né? Indústria de mídia no geral, né? Não só musical, mas filmes e tal. Você vai ter isso como linguagem original, o inglês. É a língua da ciência e da tecnologia. Hoje em dia, qualquer artigo de mestrado ou doutorado para cima, normalmente você tem que converter para inglês para publicar ele online, né? Então, o que acontece? Mesmo artigos de países desenvolvidos que não têm inglês como língua principal, eles vão ter o artigo deles em inglês. Agora, em português, isso é muito difícil. Número 7. Permite um acesso mais amplo ao conhecimento e informação, como eu mesmo já disse, né? Número 8. Permite participar de conferências internacionais e eventos, né?
Número 9, você pega mais da cultura popular. Tem muitos casos que piadas e coisas, se você gosta de seriados de humor e tal, se você assistir aquilo somente no dublado, no legendado, tem muita piada que passa, porque ela simplesmente não faz o mesmo sentido em português, certo? Então, se você gosta, por exemplo, tem muita coisa que vai passar ali, da música, tem muita coisa que você não vai entender, certo? E a 10ª que é muito divertido aprender, né? Muito satisfatório, ok? Facilidade. O idioma inglês é bem mais simples que o português, obviamente. As facilidades dele. Primeiro, questão de gênero, né? Masculino e feminino, né? Ele não vai variar para substantivos, adjetivos, artigos definidos e indefinidos. O que isso quer dizer? Por exemplo, a gente tem a profissão professor, certo? Em português, você tem professor e professora. Médico, você tem médico e médica. Motorista. Não, motorista não muda, na verdade. Em português, né? Mas a maioria das profissões e tal, adjetivos, bonito e bonita, feio e feia, burro e burra, isso são só exemplos, né? Mas você vê que tudo tem o masculino e o feminino muito bem definido. Isso aí no inglês, muitas vezes não é o caso, certo? Ele vai ser similar ao motorista, por exemplo, em português. Motorista, ele sendo homem ou mulher, você vai chamar de motorista. O motorista ou a motorista, certo? Outra coisa, salvo raríssimas exceções, não há acento nem crase. Certo? Isso já facilita bastante. Muitas vezes a gente não sabe onde está o acento em português, se tem, se não tem. Tem reforma gramatical todo dia e tira e põe o acento e tal. Não tem esse problema em inglês. Você não vai ter, no geral, aumentativo nem diminutivo da maioria dos substantivos, certo? Então, você quer falar com uma coisa maior, é big, ou você quer falar que ela é menor, small, a maioria das coisas, ou little, né? Então, você vai utilizar isso acompanhado do substantivo. E conjugação de verbo é o mais simples de todos, né? Acho que todo mundo deve ter visto aí o verbo to be na escola, né? Como é que fala o verbo to be na escola? I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are e they are, né? Ou seja, fora os pronomes, né? Você tem 3 conjugações só, que é am, is e are. Esse é o verbo ser ou estar. E como é que é o verbo ser ou estar em português? Eu sou, tu és, ele é, ela é, né? Nós somos, vós sois e eles são. Tá vendo que em todos os pronomes muda completamente o verbo? Isso não acontece com 1 ou 2 verbos, isso acontece com todos os verbos em português. Certo? Então, a conjugação verbial dentro do inglês ela é muito simplificada. Eu dei o exemplo do verbo to be. Por que a gente estuda verbo to be na escola? 2 motivos. Primeiro, ele é o verbo, eu acho que é o verbo mais utilizado, né, dentro da língua. A questão do seu verbo ser ou estar, você utiliza basicamente em quase qualquer frase. E a segunda questão é que ele é o verbo que mais varia. Então você pensa, o verbo que mais varia, no presente já tem só 3 formas. Muitos dos verbos nem variam, eles vão escrever da mesma forma, né? E outras também, a gente tem aqui o uso dos porquês em português, né? Então, por que separado? Quando você vai perguntar, por que foi embora? Por que junto? Resposta. Por que separado e com acento? Quando você vai fazer uma pergunta e usa no fim da frase. Por que junto com acento?
né, é quando usa como objeto, né? Então tem uma explicação complexa sobre isso e tal. Como é que é em inglês? Basicamente você tem duas formas. Você tem o why, que é a pergunta, até o why do mineiro, né? Why é pergunta e because é a resposta. Você só tem essas duas formas. Então essas são algumas das facilidades do inglês. E a gente tem que lembrar também, né, que muita gente vira a cara quando está falando de inglês, que é difícil demais, né? Que pelo menos a gente não está aprendendo árabe, né? Eu gosto de colocar esse videozinho que eu acho engraçado. Li. Agora a consoante é é difícil, só tem um esforço diferente, mas difícil não é. Sinceramente, aqui, ó. Mano, é onde eu moro. Ai, chufi, mano. Agora eu quero. Tá? A emenda no A longo, tá? Lam. Né? Então, basicamente, essa primeira parte, né? Eu falei só da importância do inglês instrumental. Agora vamos começar nele propriamente dito. Então vamos lá, né? Na aula 2. Basicamente, nessa aula 2 eu vou fazer uma pequena revisãozinha, né? Da questão do verbo to be. O que seria o verbo to be? O verbo to be, como eu acabei de falar para vocês, né? Ele significa ser ou estar. Pode significar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então você tem que analisar a frase. Então ele serve como fundamento para o aprendizado de diversas formas verbais e com a comunicação mais básica possível. Como eu disse para vocês, deixa eu só arrumar o ponteiro aqui. Ele é um verbo irregular. Por isso, ele possui diversas formas, né? Ele também funciona como verbo auxiliar, ele muda com o tempo verbal, né? Se a sentença é interrogativa, se ela é negativa, né? E tem também a questão das formas contraídas e reduzidas, né? Eu vou explicar cada uma dessas coisas, ok? Então, aqui a gente tem o presente, né? A forma afirmativa do presente, isso aqui é uma tabelinha, pode ajudar um pouco vocês, né? A forma afirmativa, né? Eu vou ter aqui os pronomes, aqui à esquerda, e a forma do verbo to be à direita, né? Vocês lembram disso aqui da escola? É uma pergunta bem simples, porque tem muita gente que estudou isso aqui há pouco tempo e tem gente que estudou isso aqui há 10 anos atrás. Não lembro de mais nada. Tá, como ninguém tá falando nada, imagino que vocês lembram, né? Mas então os pronomes são I, que é o izinho aqui, que significa eu, you, que é você. Esse you aqui, esse primeiro you, ele está se referindo ao singular, certo? Então, aqui até o it é no singular e esses três aqui são no plural. Então, you é você, he é ele, she é ela, e it é ele e ela, mas quando eu estou falando de alguma coisa, de um animal de estimação, certo? De uma cadeira e tal, certo? We, aí já vai para o plural, né? É nós. You, novamente, que é
vocês, né? Ou seja, já está no plural. E they, que é eles ou elas, né? Então, o que acontece? Essa aqui é a forma afirmativa de eu fazer a frase. I am, quer dizer, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é. She is, ela é. It is, mesma coisa, ela é, por exemplo, estou falando de uma cadeira, certo? We are, nós somos. You are, vocês são. E they are, eles são, certo? Então, na forma afirmativa, creio que não tenha nenhuma dúvida, não, né? Isso aqui é a coisa mais básica que a gente vê desde a quinta série, não, né? Agora é sexto ano, né? Não é mais quinta série, na minha época era quinta série, né? Então a gente vê desde o sexto ano, certo? A forma negativa, ela é mais difícil? Não. Você simplesmente vai colocar um not depois do verbo, certo? Então, I am not, you are not, he is not, she is not, certo? Adicionando o not, que é o não depois, você já colocou no negativo. E na forma interrogativa, aí sim a gente vai ter uma diferença. Qual é a diferença? Basicamente, o pronome e o verbo eles vão trocar de lugar. Se aqui eu tinha I am, aqui eu tenho am I, certo? E colocar um ponto de pergunta no final, claro, né? Ponto de interrogação. Se eu tinha you are, eu vou ter are you. Se eu tinha he is, eu vou ter o is he, certo? E por aí vamos. Então, a mudança básica entre essas três formas, né, é essa, ok? E dentro disso aí também, né, a gente tem a chamada forma contraída, que é o que eu coloquei aqui para vocês. O que é essa forma contraída? Essa forma contraída é um jeito de escrever mais simples, escrever mais rápido, né? Então, o que acontece? Aqui eu coloquei no negativo, né? Então, você tem a frase aqui. She is not happy every day. Ela não está feliz todos os dias, né? Se eu quiser usar a forma contraída disso aqui, o que eu faço? Eu vou juntar o is e o not, né? Vou apagar o o e onde tinha ele, eu vou colocar uma crase, né? I am not happy. Eu não estou feliz. Eu vou juntar o pronome e o verbo aqui, né? E vou colocar uma crase, certo? Então, você tem essas formas de diminuir a sua frase. Então, aqui à esquerda, eu tenho algumas formas contraídas. Eu tenho o I am not, né? Aqui embaixo, eu vou juntar o you e o are, né? Então, eu vou tirar o a e cortar aqui, fazer a frasezinha aqui. You are not. Ou ainda, vou juntar o are e o not, né? E tirar o o e colocar aqui em cima. A mesma coisa embaixo. O he is, eu junto o he e o is e tiro a vogal e coloco a crase. Ou eu junto o is e o not e tiro a vogal e coloco a crase, certo? É basicamente assim que vocês falam. Ah, mas eu preciso escrever desse jeito, você vai cobrar da gente na prova. Não, não vou cobrar. Óbvio que não, certo? Mesmo porque o quê? Esse curso ele não é focado na escrita. Mas é interessante que caso você veja uma palavra dessa aqui, que caso não tenha sido falado, você vai achar estranhíssimo, você sabe que isso aqui pode ser uma forma contraída. Então não preciso ficar olhando o dia inteiro no meu dicionário, tá? Aqui tem a forma interrogativa, né?
Já falei um pouco com vocês, só mostrando que sempre troca, né, o verbo e o pronome, ok? E a gente tem também o chamado presente contínuo. A gente viu o presente afirmativo, negativo e interrogativo, mas a gente também tem o chamado presente contínuo. O que é o presente contínuo? Presente contínuo, gente, é o discurso de político. Eu falo que é o discurso político. O que é isso? É quando uma ação ela está acontecendo, você quer indicar que ela está acontecendo naquele exato momento. Peraí, deixa eu só ver aqui se está tudo bem. Tá, né? Todo mundo que quis entrar, entrou, né? Agora eu tô vendo aqui as mensagens, né? Que não lembro. Eu falei um pouquinho, né? Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro, tá? Então vamos lá. O que acontece, né? Presente contínuo está acontecendo naquele exato momento. Por exemplo, eu estou correndo, né? Então correndo eu estou fazendo aquela ação naquele exato momento, né? Sei lá, Janaína está dormindo. Sávio está jogando, certo? Então está acontecendo nesse exato momento. É que nem o. Por que eu falei parece discurso político? Político. Nós estamos fazendo todo o possível para melhorar. Nós estamos melhorando a cada dia. Nós estamos construindo essa ponte. Nós estamos. Não sei, é sempre no presente contínuo. Para falar que ele está fazendo o máximo que pode e passar essa impressão para os eleitores, né? Então, isso é o presente contínuo. E como é que você coloca alguma coisa no presente contínuo, né? Primeiro, se tratando do verbo to be, né, que é o verbo ser ou estar, você vai conjugar ele normalmente e depois você vai colocar o be do verbo to be e o ing no final, certo? Então tem aqui, ó, I am being locked home, né? Eu estou sendo preso em casa, né? Isso aqui é um exemplo. Mas esse ing, basicamente, você pode colocar ele na maioria dos verbos, ok? Se você vê um verbo terminando em ing, está indicando que aquele verbo está no presente contínuo. Por exemplo, run, que é correr. Se eu coloco ing no final, na verdade eu tenho que adicionar mais um n em run, né? Mas assim, se eu coloco ing no final, fica running, que é correndo. Sleep, que é dormir. Se eu coloco ing no final, sleeping, que é dormindo. Certo? Então, essa base mais o ing, ela é utilizada não somente no verbo to be, mas na maioria dos verbos. Ok? Presente já foi, né? Vamos passado e futuro simples. Ok? Então, no passado, como é que era? No passado, eu vou ter duas formas do verbo to be. Quais são elas? São elas was. Gente, vocês estão vendo bem? Tá, né? Parece que tá vendo tudo bem. São elas o was, né? Que a melhor tradução é era, né? E o where. Como é que eu vou saber onde eu vou usar o was e onde eu vou usar o era? Né? O was e o where, quer dizer. Was, que é WAS. Eu vou usar esse WAS sempre que tiver no singular. Então, eu, né? I, que é uma pessoa está no singular. Então, vou colocar was.
He, que é ele. Ele é uma pessoa. Se fosse mais de uma, eu chamaria de they, que é eles, né? Então, vou colocar o was. She, was. It, was. E o where? O where eu vou colocar em nós, que é o we. Eles ou elas, né? Que é they. E no you. Por que no you? Porque o you escreve das duas formas igual. Então, ele sempre vai ser acompanhado do where. Tanto essa forma dele no singular como no plural. Mesmo porque durante o texto, você só vai saber se é você ou vocês conforme vai passando o texto. Ok? Então, sempre você vai utilizar o where. Né? E o futuro, como é que é? Futuro, né? Futuro simples, ele vai ser utilizado o will, né? Will be, né? Será. Eu não estou entrando aqui em algumas formas mais complexas que existem, né? Isso aqui é mais o basicão, porque é o mais utilizado e porque a gente também a gente tem só 3 encontros, né? Então não tem como ir muito a fundo, ok? Aqui, final de todo slide, eu deixei alguns exercícios. Eu recomendo vocês fazerem, né? Para ver se entenderam, e na próxima aula irei corrigir. Ok? Esses slides depois eu vou passar, né? Para o organizador e ele vai postar lá no sistema. Tá? Deixa eu ver antes de começar aqui se está tendo algum problema. Não, está tudo bem. Pronto. Vamos lá. Dito isso, agora a gente vai para uma outra parte diferente. Talvez vocês tenham visto isso, talvez não. Que é a questão dos cognatos. O que são os cognatos, basicamente? Cognatos, eles são palavras, né? Que elas são de línguas diferentes, mas que elas são muito parecidas, tanto na escrita quanto no significado. Por que isso acontece? Muitas vezes é porque elas são derivadas da mesma língua, certo? Qual língua se derivou o português? O português se derivou do latim, ok? Então, por isso mesmo que ele tem muita coisa em comum com o espanhol, certo? O espanhol ele parece muito com o português. Muita gente consegue entender perfeitamente o espanhol sem saber, sem ter estudado ele, porque eles derivaram da mesma língua, certo? Mas palavras, elas podem ser iguais, mesmo que a origem não seja exatamente igual. A gente tem um exemplo aqui de cognato, que é a palavra student, que é em inglês, né? Student em inglês, estudiante é a palavra em espanhol, estudiante é em francês, e em português como é que é? Estudante. Certo? Mudou alguma coisa? Pouquíssima coisa de uma para outra. Né? Só que o que acontece? Isso aqui parece as mil maravilhas. Só que a gente tem um pequeno problema. Nem sempre as palavras, por serem escritas de forma muito parecida, têm o mesmo significado. Às vezes, a palavra é escrita de uma forma muito parecida com o nosso vocabulário e quer dizer outra coisa completamente diferente. Isso aí é o que chamam de falso cognato, certo? Então, os falsos cognatos, eles existem e eles podem ser uma barreira. Por exemplo,
a palavra actually, né? Você vê essa palavra aqui em inglês, você fala, não, essa palavra aqui é atualmente. Não tem como, ela é escrita quase igual. Só que ela não é atualmente. Ela, o significado dela é na verdade, certo? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de cognatos, certo? Acidente, que é accident, né? Agente, que é agent, né? Angel, que é anjo. Ambulance, que é ambulância, né? Muito parecido também. Área, que só tira o acento. Athlete, banana, que é exatamente igual. Casual, chocolate, né? Que também é exatamente igual, todas as duas. Coffee, que é café e tal. Comedy, comic. Então, tem muitas palavras parecidas aqui, ó. Esses aqui são alguns exemplos. São todos os exemplos? Não. Isso aqui são só a maioria, né? Então a gente tem muitos cognatos diferentes. Recomendo vocês aguardar os cognatos. Recomendo vocês aguardar esses cognatos? Não, certo? Ah, mas isso é tão parecido, por que eu vou guardar? Por que eu não vou guardar quais são os cognatos? Simplesmente porque você lendo ele, você já vai ter a noção que ele é um cognato. Sendo assim, olha aqui para vocês verem, eu coloquei 70 aqui. Sendo assim, é melhor que você guarde os chamados falsos cognatos, certo? São aquelas palavras que elas parecem nos dois idiomas, mas o significado é completamente inglês, é completamente diferente. Aqui eu coloquei uma tabelinha, né? Que é o quê? Na primeira coluna aqui eu tenho a palavra em inglês, certo? Na segunda, eu tenho o significado dela em português. Então, tradução livre, né? Então, actually é na verdade, adept é especialista, anthem é hino, anthem, né? Alias é apelido ou pseudônimo, né? To amass é acumular, né? Appointment, que é compromisso e tal. Então, você olha isso aqui, actually parece atualmente, adept parece adepto, anthem parece antena, alias parece aliás, né? Só faltou o acento ali. Então, isso aqui é muito parecido. Então, eu tenho a palavra em inglês, o significado dela de verdade, né? Com qual palavra ela parece em português, né? E como se escreve essa palavra aqui em inglês, certo? Então, eu coloquei isso tudo aqui já para vocês terem uma noção melhor, né? Aqui, ó, cigar. Todo mundo vai achar que cigarro é cigarro. É parecido, mas não é. É charuto. Cigarro é cigarrete, né? Aqui eu coloquei que são 3 tabelas no total, 3 ou 4? 4, né? Eu já coloquei bastante coisa. Essa aqui, por exemplo, ó, todo mundo vê essa palavra aqui e fala que significa parentes. Ela não quer dizer parentes, ela quer dizer o pai e a mãe especificamente, quer dizer pais, certo? Data, parece muito com data, mas não é, é dados, ok? Então é melhor você guardar os falsos cognatos, né, que são aquelas palavras que parecem, mas não é, do que os cognatos mesmo. Você está na dúvida, tem essas tabelinhas, é mais fácil você ver só essa tabela, né? E se não está aqui, você assume que é um cognato verdadeiro. Olha aqui, tá vendo? Essa aqui é silicon. E não acha que isso é uma coisa, mas é só eu que vou confundir isso aqui. Não, gente. Tem casos, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem aquele seriado The Big Bang Theory, né?
Tem casos que dentro do próprio seriado, os dubladores que fazem isso a vida inteira, eles traduzem coisas erradas. Por exemplo, silicon, né? É silício, certo? A substância silício. Eu já vi sendo traduzida como silicone. Tem uma piada lá, em uma das temporadas, não me lembro direito a qual, que eles falam que é silicone, mas não é. Né? Isso aqui ficou meio cagado esse texto, esse título, mas vamos lá, né? Desculpa, deixa eu só dar uma respondida aqui. O que acontece? Essa questão dos cognatos, tá tudo bem com vocês? Se tiverem, falem agora. Eu tô aqui nas mensagens. Tá? Tudo beleza? Entenderam como é que funciona? Ô, professor, só para interagir aí, é que para Claro. nós aqui no curso é tudo novidade, entendeu? Aí a gente tá só ouvindo, mas dá para entender a preocupação tua aí. Eu não estou respondendo por ninguém, não, mas tenho certeza que a gente responde e os outros, ainda bem que apareceu alguém. Mas é novidade para a gente, entendeu? Não, Eu tudo também bem. tenho outros cursos também, mas nunca se aprofundou nesse tipo Entendi. de situação, entendeu? De estudo. Pois Apesar é. que você falou que ela é da quinta, sexta série, mas Quinta, sexta série, tem gente que viu isso há 20 anos atrás, né? Então, isso, entendeu? Por aí mesmo. Um abraço. complicado, complicado. Não, eu sei. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar. E no final da aula, eu sempre deixo também um tempo reservado só para perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me fazer, eu volto normalmente, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre radicais das palavras. O que é a questão dos radicais, né? Toda palavra, ela vai ser criada baseada num radical. O que é o radical? É basicamente o núcleo da palavra. É a parte mais importante dela, né? Essa palavra, ela vai descrever o sentido principal da palavra, certo? A ideia geral dela, né? A gente tem aqui, por exemplo, a script, né? Que é o verbo escrever em inglês, né? E então a gente tem um monte de variações nela, né? Como subscribe, prescribe, que é escrever, prescrever, transcrever, certo? Então, transcrição, manuscrito, tudo vai vir desse núcleo, desse radical. Então, o radical é a parte mais essencial da palavra, é o núcleo da palavra, certo? E toda palavra tem esse radical. Fora esse radical, né, como é que eu vou mudar e fazer outras palavras? Eu vou adicionar prefixos e sufixos a esse radical, né? Eu vou trabalhar com os chamados afixos, né? Então, o que são esses afixos? Eles basicamente são complementos das palavras, né? Que vão se juntar ao radical, né? Ou tema, e vão formar novas palavras, né? A gente tem o prefixo, né? Pré-fixo, pré é o quê? Que vem antes. E a gente vai ter o sufixo, que vem depois, né? Então, a gente tem a palavra em português feliz, certo? Um exemplo de prefixo utilizando essa palavra, feliz como eu falei, o radical, né? Então, o prefixo que poderia ser utilizado nela seria o in. Então, eu adicionando esse prefixo na feliz, eu vou ter a infeliz, ok? Eu mudei o sentido da palavra através da adição do prefixo. E
adicionando o sufixo ardo, eu tenho aí felizardo, né? Que também mudou o sentido da palavra apenas adicionando esse sufixo. E tem alguns casos que eu vou adicionar sufixo e prefixo na palavra, como a palavra infelizmente, né? Então eu tenho o prefixo in e tenho o sufixo mente, ok? Qual que é a minha ideia? Hoje, basicamente, falar sobre os prefixos, né? E na aula que vem, falar sobre os sufixos, porque eles são mais, eu acho que eles são até mais importantes, né? Então, alguns dos prefixos mais importantes em inglês, né? Eu tenho esses aqui, ó, que é um, in com im, il, diz e ir, né? Esses são alguns exemplos, né? Então, eu tenho a palavra comfortable, né, que é confortável. Se eu adicionar o one antes, eu estou transformando ela em desconfortável. Eu tenho a palavra capable, que é capaz. Se eu adiciono um in antes, quer dizer incapaz, certo? Possible, que é possível. Se eu adiciono um in antes, in com im, eu tenho impossível. Legal, né? Que é a palavra legal mesmo, permitido. Se eu adiciono o IL antes, eu tenho ilegal, certo? Loyal, que é leal. Se eu adiciono diz antes, eu tenho desleal. O regular, né? Que é exatamente igual a palavra em português, regular. Se eu adiciono IR antes, eu vou ter irregular. Ok? Então, todos esses aqui são prefixos muito utilizados em inglês. Qual que é o sentido de todos eles aqui nessas palavras? Negar, basicamente. Então, muitas vezes, o prefixo, a principal função dele vai ser negar. Vocês vão ver isso, né? Aqui eu coloquei alguns outros exemplos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o a. Se eu adiciono em teísta, né? Que é teíste, que é uma pessoa que acredita em um Deus. Teísta mesmo, em português, né? Então fica ateísta ou ateu, né? Eu vou ter o AD, né? Que vai ter o sentido, né? O significado dele vai ser adicionar, né? Que advance, que é avançado, adjunto, né? Eu vou ter o anti, que vai ser contra. Eu vou ter o bi, eu vou ter o contra mesmo, propriamente dito. Eu vou ter o dis, que vai ser o oposto, negação. O miss, que quer dizer que aconteceu alguma coisa errado, né? Por exemplo, misfire, né? Quando uma pessoa atira errado, certo? Quando ela atira no aliado sem querer. Misunderstood, né? Tem aquela música do Bon Jovi, até famosa e tal, que é um mal entendido, né? Eu vou ter o one, que é de negação. Então, tudo isso entraria aí nos prefixos. Então, eu utilizando esses prefixos, eu mudo bastante o sentido das minhas palavras, né? Eu vou falar para vocês decorarem todos esses prefixos? Não, certo? Muitas coisas você vai, mesmo vendo o prefixo, ela ainda vai ficar muito parecido com o português, você vai entender como esse prefixo funciona, certo? Não é uma coisa tão difícil. Mas o sufixo, por sua vez, ele vai ser um pouquinho mais complicado. Eu vou exigir um pouco mais dele. Como eu falei novamente, né? Eu coloquei exercícios no final aqui, certo? Esse exercício vai ser a primeira coisa que eu vou corrigir a aula que vem, tá? Eu recomendo que vocês façam para que tenham uma noção melhor, se aprenderam bem e tal. Tá bom? Aí.
Ainda dá tempo de começar os sufixos. Bom. Ô, Mário, Oi. eu vou pegar já uma contratação dos Estados Unidos, hein? Fazer um exercício desse em 24 horas, aí já pode ir lá para trabalhar com o Donald Trump. Pois é, né? O inglês, tem muita gente que sai aqui do Brasil e vai para os Estados Unidos mesmo sem falar, né? E lá eles conseguem falar perfeitamente, né? Isso aí é uma coisa a se pensar. Será que se fosse um idioma tão complexo assim, será que eles teriam facilidade nisso? Né? Aqui eu acho que fica mais difícil de aprender porque a gente não pratica muito, né? Tipo, você até pode ver inglês na escola, você pode fazer um cursinho de inglês, mas você saiu de lá, você não vai ver aquilo lá mais de jeito nenhum, né? Você vai trabalhar, você tem pouco contato com isso, né? E, claro, empregos comuns que eu falo e tal, você não pesquisa muito, você não vai ter muito contato. Filmes, jogos, música, normalmente já tem as traduções na cara, assim, já tem na internet, tem dublado, tem legendado, então isso facilita bastante, tá? Então vamos lá, né? Deixa eu começar. Pior que sufixo não é uma coisa tão legal para começar aqui, mas eu vou dar uma começada, tá? Então vamos lá. Sufixo. Basicamente, né, eu tinha falado já dos prefixos e dos sufixos, são as letras que você usa no fim de algumas palavras. Um dos sufixos que eu não vou falar mais aqui é o ing. Lembram do ing lá, do verbo to be? O que esse sufixo vai fazer? Vai falar que a frase está no presente contínuo, certo? Basicamente isso. Então, sendo assim, eu criei, né, alguns sufixos aqui que eu julgo serem bem importantes, seriam os mais importantes. E eu vou falar um pouquinho sobre eles. O primeiro deles é o sufixo able. Para que ele serve? Basicamente, able, né, ele dá a ideia de tornar alguma coisa possível, certo? Então, alguma coisa que não era possível vira possível, né? E transforma um verbo em adjetivo. Talvez o pessoal que estudou aí português há muito tempo não se lembre, ou talvez até os que estudaram há pouco tempo não saibam o que seria verbo e adjetivo. Basicamente, o que é o adjetivo? Adjetivo é uma característica de alguma coisa. Vamos supor, essa capinha de celular. Essa capinha de celular é preta, certo? Preta é o adjetivo. Ela está dando uma característica à minha capa de celular, certo? Essa maçã é gostosa, né? Essa água está fria. Então, fria vai ser o adjetivo. Gostosa vai ser o adjetivo. Ok? E o que seria verbo? Seria basicamente uma ação, né? Vamos supor, correr é um verbo, jogar é um verbo, dormir é um verbo, estudar é um verbo, né? Claro que também tem algumas coisas que são verbos que não são exatamente ação. Por exemplo, chover. Ninguém chove, mas chover é um verbo, certo? Mas assim, o que esse sufixo able faz? Ele transforma um verbo, que é uma ação, né, em um adjetivo. E vai dar a ideia de que é possível fazer aquilo. Nossa, como assim? Que coisa nada a ver. Vamos lá. Primeiro, a gente tem esse verbo aí, to read, que é o verbo ler,
certo? Simplesmente ler, né? Se eu tiro esse to aqui, que é do verbo mesmo, esse to, né? Qualquer verbo você tem que colocar o TO antes. Se eu tiro to e coloco o able no final, vira readable. Readable é da ideia de que é possível ler, ou seja, é legível. Ok? To print, imprimir. Então, é possível imprimir. É imprimível. To wash, lavar. Então, é possível lavar. Lavável. Uma coisa que é possível lavar é lavável. Né? To accept, que é aceitar. Uma coisa que eu posso aceitar é aceitável. Certo? Então, o sufixo able, ele vai trabalhar com isso. Ele vai dar a ideia de tornar alguma coisa possível. Ok? O sufixo ed. Basicamente, o ed, né? Ele vai ser utilizado em verbos regulares, certo? Eu não falei que tinha os verbos irregulares lá, que muda bastante como verbo to be? Eu também vou ter os verbos regulares, que no presente não importa, né? Não vai importar em qual pronome eu vou estar utilizando. Se é eu, ele, ela, nós, vós. Eu sempre vou utilizar em inglês walk, que é o W-A-L-K, aqui, sem o ED, né? Então ele não vai mudar. Mas, quando eu estou falando dele no passado, ele tem que ter uma forma diferente para ele falar que ele está no passado. Como é que eu vou expressar essa diferença? Basicamente, eu vou colocar esse ED no final do verbo. Eu colocando esse ED, eu passei esse verbo passado. Então, walked quer dizer andei, andou, andamos ou andaram. Qualquer um deles pode significar, certo? Tem o verbo play, que é jogar, ou played. Poder permitir. Ainda tem gente chegando. Vamos lá. Mas está quase acabando a aula agora, gente. Tá? Play é played, né? A gente tem um look, que é o verbo olhar. Coloca ED no final, fica olhei, olhou, olhamos. Watch é assistir, né? Então coloquei o ED no final, assisti, assistiu, assistimos. Planned, que é plan, né? Até o N aqui, que é planejar. Coloquei o ED no final, vira planejei, planejou, certo? Então o ED basicamente está colocando os verbos no passado. Então você viu um verbo que terminou em ED, aquela frase ela está no passado, tá? Vamos só mais esse aqui, porque esse aqui ele é meio complicadinho. Esse aqui eu já vou dizer para vocês. Eu coloquei aqui escrito, olha, vou até ler com vocês. Ó, o sufixo ER, em geral, transforma a palavra, em um substantivo, indicando quem realiza o ato. Como, por exemplo, eu coloquei uma exceção, né, que é essa cook, né, mas vamos lá. Como, por exemplo, esse significado. To write. To write é o quê? Escrever, é o verbo escrever. Se eu coloco o ER no final, né, já tem o E, fica só o R, né? Fica o writer, que é quem escreve, quem realiza o ato de escrever. Quem realiza o ato de escrever é o escritor. To paint, que é pintar. Quem realiza o ato de pintar? O pintor. Então, colocando ER, ele é pintor. Né? To sing, quer dizer cantar. Quem que canta? O cantor. Certo? Então, esses três aqui estão indicando quem realiza esse ato. Né? Qual que é a exceção que eu coloquei? Essa cook aqui, né? O que é cook? Cook é cozinhar. Tá?
Mas aí eu vou falar, então colocar o ER aqui no final, que é cooker. Cooker é cozinheiro, né? Que é quem cozinha. Não. Por incrível que pareça, não. Você colocar o ER no final, a tradução melhor é forno, né? Se você pensar bem, quem cozinha é o forno, né? Não é bem o cozinheiro, né? É o forno. Mas cooker é forno, é forno. Aí, como é que é cozinheiro? Cozinheiro é exatamente da mesma forma, é cook, certo? Sem o ER no final. Então, por isso que eu estou falando, que tem algumas exceções. Qual que é a segunda exceção? A segunda exceção é quando eu estou trabalhando com adjetivos, certo? Então, eu tenho aqui big, que é grande, né? Se eu colocar o bigger, eu estou fazendo uma... Eu ainda estou falando do grande, né? Mas eu estou fazendo uma comparação dentro desse adjetivo, né? Então, quando eu coloco bigger, quer dizer maior, né? Então, I am bigger than you. Eu sou maior que você, certo? É smart, de smartphone, que é inteligente. I am smarter than you. Eu sou mais inteligente que você, certo? Então, quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho um adjetivo e eu adiciono R no final, eu estou fazendo uma comparação naquela característica e falando que o primeiro é maior que o segundo, melhor e tal, certo? Aqui eu tenho tall. Tall é, na verdade, de alto, certo? Então, aqui, ó, taller é mais alto. Fast é rápido. Então, faster é mais rápido, certo? Então, eu tenho esses três significados. Eu tenho, transforma o substantivo indicando quem realiza o ato, né? Que é o caso de escritor. Eu tenho transformando o adjetivo em uma comparação, que é o maior, né? O bigger aqui. E tem as exceções, como cooker, né? Eu tenho shelter também, tem algumas exceções. Shelter é abrigo, tá? Então, tem esses três significados. Por que eu coloquei só um nos slides? Para a pessoa não olhar só os slides para estudar. Basicamente isso. Se você quiser anotar, você anote. Se você quiser depois você ver essa aula de novo, eu acho que isso é uma grande vantagem do EAD. Você está na dúvida, você vê a aula de novo, certo? Então, esse aqui é um exemplo. Eu não coloquei todos os significados desse sufixo aqui. Eu vou parar aqui por hoje, ok? Nesse sufixo ER. E a gente continua na próxima aula. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Não? Bom, então, tudo bem, né? Boa noite a todos. Acho que agora a gente vai ter aula só em janeiro, né? Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos. E na próxima a gente continua. Boa Você noite. também, Opa, ô pode Marlon, falar? um abraço aí também. Obrigado por tudo aí. Feliz Ah, tá. 2025 aí. Vamos em frente. Certinho. Boa Tá noite. Valeu, certo. Alves. Valeu, Alves. Valeu, Júlia. Valeu, Cláudia também. Boa noite. Falou. Boa noite para todos. Mais. Então, falou, pessoal.